dando uma alegria tremenda, porque as mesas, as discussões, o debate com vocês tem sido muito, muito, muito interessante. Eu estou vendo os numerozinhos agora, achei um jeito de fazer isso e compartilhar a tela ao mesmo tempo. Estamos com quase 500 participantes aqui no Zoom, Marli, e todo mundo chegando. Se acheguem, fiquem à vontade. Obrigada mais uma vez por nos convidarem a entrar na casa de vocês, nos escritórios, nas escolas, nas bibliotecas. Estamos ao vivo no YouTube. Bom dia, pessoal do YouTube, que agora está nos acompanhando no nosso penúltimo dia de jornada. Falei que está dando um friozinho na barriga, porque está chegando no fim. São sentimentos contraditórios, que ao mesmo tempo que já vai deixando saudade, ao mesmo tempo vai dando uma sensação de dever cumprido também, mas a gente ainda tem muita coisa boa pela frente. Hoje é um dia dedicado ao ensino fundamental, anos finais. Já estamos aqui com a nossa palestrante da manhã, a Marli Barbosa. E então eu vou começar falando aquilo que vocês sempre me perguntam, que são os sorteados da mesa anterior. Ou será que eu começo mostrando o site? Vou começar pelos sorteados, gente. Não é esse. Sorteados da mesa. Mesa 1 de ontem à tarde, Lilieude Norma Azevedo e Maria da Conceição Costa. E da mesa 2, Josenilda Viana e Valéria Fernandes. Então, já cumpri minha missão de avisar quais foram os sorteados de ontem. Vou falar os livros que serão sorteados para quem ficar conosco até o final desta mesa. Já estamos com quase 700 pessoas aqui no Zoom. No YouTube, vocês podem me dizer aqui por áudio com quanto estamos? 65 pessoas. 65 pessoas, bem-vindos. Hoje a gente tem uma novidade nos sorteios, porque além dos livros físicos, a gente vai ter sorteio dos e-books. Vocês perguntaram ontem sobre leitura de livros físicos e leitura de e-books. Então, a gente decidiu sortear e-books também, fora que aumenta a chance de vocês serem sorteados. Os livros físicos que serão sorteados são Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, Aquela Água Toda, do João Carrascosa, um livro de contos, que é um gênero que é muito interessante de ser trabalhado nos anos finais. Esse daqui é um outro gênero textual, a gente conversou um pouco sobre gêneros textuais já nas formações. Esse daqui é quase um gênero manifesto, né? Não ficção. E um outro livro, inspirada pela mesa de ontem, sobre bibliodiversidade, que a gente teve a presença do Edson Krenak. Eu trouxe um livro de outro Krenak, o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e eu sei que a Marli vai falar deste livro também, então eu não vou dar maiores detalhes, mas então temos esse kit de livros físicos e depois eu vou apresentar os e-books. Agora que a gente já está com 800, quase 850 pessoas aqui no Zoom, e imagino que umas 150 no YouTube, eu vou dar início aos trabalhos de hoje. Conforme eu disse, hoje é um dia dedicado aos anos finais do ensino fundamental, e eu queria lembrar a vocês que tem o PNLD 2020, cuja escolha acontecerá nesse segundo semestre desse ano, e ele é dedicado justamente a este segmento, aos anos finais. Então, se vocês quiserem conhecer, estudar, já analisar, debater essas obras aprovadas com a coordenação, os gestores de vocês, vocês podem consultar o site do PNLD, da página da Companhia das Letras. Lembra, é só clicar nessas barrinhas paralelas, clique em PNLD 2020. Agora a gente reza para a internet funcionar. Vocês estão conseguindo enxergar? Carregou para vocês o site do PNLD? Aqui são os livros da categoria 1 que foram aprovados, os livros da categoria 2 que foram aprovados.
Daí eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Cliquei no Malala para vocês verem o tipo de material que vocês já têm à disposição para utilizar. Aqui tem uma pequena sinopse da obra, a categoria, os temas vinculados à BNCC e o gênero textual em que ele se encaixa. Aqui, gente, vocês conseguem ter acesso à obra completa para ler com os alunos de vocês em tempos de pandemia também. Passa o link, o site está aberto, vocês têm acesso integral às obras. Aqui tem um material para o professor, né? Então, com informações extras sobre a obra, com sugestões de atividades, trabalhos interdisciplinares, e aqui tem uma videoaula que traz parte do material que foi feito escrito na modalidade de vídeo. Eu vou clicar na obra completa, só para vocês verem. Demora um pouquinho para carregar. Mas vocês podem daí mandar esse link aqui, ó, das obras para os alunos de vocês agora em tempos de pandemia, ou vocês mesmos lerem em casa, já analisarem, checarem as obras que se encaixam no projeto político-pedagógico da escola, na intervenção pedagógica que vocês querem fazer, e já irem se planejando, porque daí o momento que chega o guia da escolha e tudo mais é muito rápido até o período da votação, tá bom? Então, terminei a parte de avisos, vou parar de compartilhar minha tela. Mariane, você pode mostrar o kit dos e-books que a gente vai sortear? Já estamos com 1000 pessoas aqui no Zoom, Marli. Esses são os e-books que vão ser sorteados hoje, a Imó do Reginaldo Prandi e Longe de Casa da Malala Yousafzai, que ela escreveu com outras meninas refugiadas. Então, traz um panorama sobre a questão dos refugiados no mundo, e é um outro livro da Malala. Vou chamar agora, vou apresentar a Marli, que é a nossa palestrante de hoje. Mas antes da Marli falar, a Renata Frauendorf, que esteve com a gente ontem, vai falar em nome do Avisalá e também apresentar um pouquinho a Marli. A Marli tem 2 mestres de cerimônias. Marli Barbosa é pedagoga e mestre em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC de São Paulo. É professora do curso de pós-graduação Alfabetização, Relações entre Ensino e Aprendizagem do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, de São Paulo. É professora aposentada do Ensino Fundamental da Rede Municipal de São Paulo e assessora do Instituto de Educação da Chapada, o ICEP Bahia. Ela também é assessora e formadora do Instituto Anísio Teixeira, em Salvador, Bahia. Vocês perceberam que a Marli tem um clone, né? Porque ela consegue atuar em várias redes ao mesmo tempo. E eu conheci a Marli semana passada, uma coisa que eu fiquei muito, mas muito impressionada é que alguém que está muito na prática e efetivamente trabalhando na transposição da BNCC para currículos de diferentes redes. Então, como se dá essa passagem entre BNCC e currículo é algo que a Marli tem muita experiência e que vocês podem perguntar aqui nas partes de perguntas e respostas, fora a experiência com o EJA, que ela vai trazer um pouquinho para a gente, que a gente não teve nos dias anteriores. Renata, vai lá e depois já passa para a Marli para a gente não perder tanto tempo. Beijo, boa palestra. Marli, eu estou por aqui, no finalzinho da fala. Eu vou te dizer, ó, faltam 20 minutinhos para eu trazer as perguntas do público, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Bom dia a todos, a todas. Eu sou a Renata Frauendorf e estou aqui em nome do Instituto Avisalá, parceira dessa jornada maratona, como diz a Rafa. Mariana, se você puder compartilhar a tela. O Avisalá é uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, atua desde 1986, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação pública, né? O alvo específico do Avisalá é sempre a educação pública. Então, há 34 anos estamos aí
nessa jornada também, buscando qualificar a prática desde dos anos da educação infantil e anos iniciais. A gente tem os canais também que vocês podem saber mais sobre o Avisalá, tem o site do Instituto, estamos no Face, no Insta e também tem o canal do Avisalá no YouTube, com vários vídeos, inclusive uma série em que o Avisalá, também parceiro da companhia, fala sobre a formação do leitor. É isso, e sejam todos bem-vindos aqui nesse momento. Eu vou passar a palavra para Marli, muito querida, profissional que veio agregar aqui ao Instituto, porque a nossa experiência, como eu marquei, é nos anos iniciais e educação infantil. Então, ela está como especialista nessa parceria e eu tenho certeza que vocês vão se encantar e apaixonar pela fala e pela experiência da Marli. Marli, é com você. Bom trabalho, boa sorte, querida. Bom dia, obrigada, Renata. É um prazer estar com vocês. Eu me sinto emocionada, privilegiada de poder falar com tantos educadores, tantas pessoas comprometidas neste momento, especialmente neste momento em que nós vivemos. Eu vou pedir para... a mesma tela, né? Nós vamos continuar compartilhando. Eu quero agradecer o Instituto Avisalá pelo convite, agradecer a Companhia das Letras, que me acompanha há tantos anos na formação de leitores, na minha formação e na formação dos meus filhos e netos, pelo convite e por esse momento tão especial. No diálogo de hoje, nós iremos conhecer alguns pressupostos que orientam o trabalho com a BNCC e o trabalho de formação de leitores na BNCC, que eu vou fazer ao longo do trabalho. Eu não vou falar muito da BNCC logo no início, mas vou pontuando alguns pressupostos durante toda a apresentação. Também vão apreciar textos literários, nós vamos, de ficção, não ficção, vou apresentar algumas obras interessantes e pensar na formação dos jovens do ensino fundamental, anos finais, a partir da apreciação e da indicação de alguns gêneros. Refletir sobre a leitura como conteúdo a ser ensinado na escola, e aí vou falar um pouco, algo que a Renata já falou, essa semana já foi dito, mas concepção de leitura e as modalidades do trabalho com a leitura. E, por fim, nós vamos pensar possibilidades para a formação de leitores dos anos finais, no ensino fundamental. Quero ter um momento de diálogo, de conversa, né? Eu preparei com carinho um trabalho com vocês e vamos lá. Pode ser. Para começar, e é uma prática nossa, né? Nós que somos formadoras, eu venho uma trajetória longa aí de formadora de professores, como a Rafaela disse, eu vou ler. Trouxe essa obra, o Irmão Alemão, porque ela fala da relação com os livros. E eu vejo que a minha relação com os livros começou a se constituir ainda quando criança, mas não com livros, o que a gente pode ter hoje, né? O e-book, adorei saber da apresentação, ver a apresentação e ver novas obras a cada dia, porque, de fato, a relação que as crianças hoje podem ter com os livros é bem diferente do que eu pude ter na década de 70, final da década de 60, 70, quando eu entrei na escola. E essa relação foi muito marcada para mim, fora da escola, fora de casa, com livros na biblioteca. E o Chico Buarque brilhantemente fala sobre isso. Eu vou ler aqui. Eu queria dedicar a vocês todos, a todos os educadores que estão acompanhando, e os outros profissionais também. Eu nunca tinha visto coisa parecida, e soltei um grito ao ver minha mãe se aproximar da parede. Achei que ela ia cair num outro vazio, ainda mais vazio. Depois,
Não vi mais nada. Afundei a cara no seu colo assim que ela me levantou e só voltei a abrir os olhos em casa. Até então, para mim, paredes eram feitas de livros. Sem o seu suporte, desabariam casas como a minha, que até no banheiro e na cozinha tinha estantes do teto ao chão. E era nos livros que eu me escorava, desde muito pequeno. Nos momentos de perigo real ou imaginário, como ainda hoje, nas alturas, grudo as costas na parede ao sentir vertigem. E quando não havia ninguém por perto, eu passava horas a andar de lado, rente às estantes. Sentia certo prazer em roçar a espinha de livro em livro. Então, é uma leitura inicial para marcar essa relação da gente com o livro, né? O cheiro do livro, o livro na mão, que é muito interessante, e o Chico Buarque traz de um jeito tão brilhante, como tantos outros autores. Eu acho que, através dessa leitura, a gente resgata um pouco da memória dos livros que passaram por nós, né? E que a gente teve contato. Pode seguir. Bom, a base, como vocês já ouviram, já discutiram bem essa semana, ela é um documento de normatização, não é um currículo. Ela é uma legislação que normatiza a educação básica, definindo esse conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, inclusive os alunos da EJA, ainda que na EJA não há uma menção específica à EJA, mas é uma modalidade que está na educação básica. Portanto, eles devem ser, os currículos de EJA devem se orientar minimamente pela base, né? É um documento também que dialoga com outros documentos e orientações curriculares. O histórico da base vem desde, como a Renata falou ontem, nos outros dias, desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases. O documento, ele passa, há uma intenção nessa legislação de se tornar, de ter uma base. Na legislação também, que vem vindo acompanhando. Contudo, o documento de referencial, que são os parâmetros, que o de anos iniciais sai em 97, o de anos finais sai em 1998, ele não tem força política para chegar a ser uma base. E só em 2012 que retoma-se a discussão do que seria um documento que desse a base para todas as escolas do Brasil. Diante disso, esse documento, em 2012, tem uma primeira versão, uma segunda versão. No caso da BNCC de língua portuguesa, nós tivemos 4 versões. A terceira versão é uma versão ainda muito complicada e passa por muitas discussões, tem um número enorme de pessoas que discutem, de institutos e pesquisadores, e ela traz, na época, muitos problemas, alguns problemas, inclusive, conceituais, de uma concepção de leitura, de linguagem complicada. E quando vem a quarta, ela chega num momento difícil, um momento político difícil para o Brasil, mas ela é reflexo de todo esse conjunto, e ela retoma a discussão política, a discussão pedagógica, atualiza. É um documento que atualiza as orientações que temos do ensino, do modo, do como ensinar e aprender língua portuguesa. Portanto, essa quarta versão, ela tem questões que nós, educadores, sabemos e questionamos, e tem avanços que vocês vão perceber pelas concepções que eu vou apresentar. Mas um documento que traz essa importância para a educação básica de ter uma base nacional, de ter o mínimo de habilidades, de objetivos que todos os alunos possam acessar em todo o Brasil. Pode passar.
O foco uma premissa grande da base é a educação integral. E ela está organizada visando o pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e preparação para o trabalho. Organizada em competências gerais e específicas. Nós temos as gerais, as 10 competências gerais para toda a educação básica e a específica de cada componente. A competência é a mobilização de conhecimentos, conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para resolver problemas complexos. Um outro foco da base que está diretamente relacionado à educação integral é a centralidade das culturas juvenis. No ensino fundamental, isso é muito marcado nos anos finais, com os menores também, mas principalmente nos anos finais do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, e nos anos finais e ensino médio, isso é bem marcado tanto pela seleção de gêneros, quanto pelas práticas e pela organização dos campos, que eu vou comentar já. É um aspecto da BNCC que também marca a progressão da aprendizagem e marca o tratamento das práticas de linguagem. Pode passar. Ainda falando um pouco de educação integral, essa proposta, ela vem atender a esse cenário novo mundial de avanço das mídias digitais, reconhecendo o contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Requer muito mais do que o acúmulo de informações, requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Então, nós temos esse foco no aluno, o aluno que sabe lidar com situações complexas e que desenvolve estratégias de como aprender a aprender, continuar aprendendo, que atua com discernimento, com responsabilidade nos contextos das culturas digitais, a questão do novo ethos, né? Tem uma discussão aí que a gente pode fazer em outro momento, que é o novo ethos, para aplicar e resolver problemas com autonomia, mas com responsabilidade, tomando decisões, sendo proativo, de modo a identificar dados, buscar soluções, conviver e aprender com a diversidade. Então, o ensino integral envolve várias dimensões, a dimensão cognitiva, a dimensão social, afetiva, emocional, cultural, ética e estética e política. Isso é muito marcado nos campos de atuação, principalmente no campo da vida pública, no campo jornalístico e midiático, e o acesso, a nossa responsabilidade como educador é grande para pensar que acesso, que modelo de acessos e que sujeito nós queremos formar para atuar nessas novas práticas, novas e contemporâneas, né? Muito contemporâneas, práticas de linguagem. Podemos seguir. Eu recupero um pouco, que nós já conversamos sobre isso essa semana, mas vale a pena recuperar, e a concepção de linguagem e a concepção de leitura. Então, como já comentamos, a concepção de linguagem, a base, ela reconhece a validade das concepções que estavam presentes no PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Este documento já trazia uma concepção de linguagem como língua viva, como língua produzida na interlocução, como forma de ação interindividual, orientada para uma finalidade, como processo de interlocução, processo de diálogo, de interação entre os sujeitos. E também reconhecia que ela se realiza nas práticas sociais. Nesse sentido, a BNCC, nessa citação, que está aí na página 67, ela traz a citação do PCN e incorpora esta concepção de língua como lugar de interação
e de linguagem, que seria a língua em movimento, né? A diferença de língua e linguagem. A língua seria o sistema e a linguagem, a língua em funcionamento. A concepção de linguagem como forma de interação, como interlocução, como lugar de enunciação. Essa concepção ela está diretamente relacionada com a concepção de leitura que nós temos, que é a concepção de leitor, que o sentido não está nem no texto, o sentido não está apenas no livro, no texto. O sentido é produto da interação entre autor, texto e leitor. Essa concepção de leitura ela é muito marcada na BNCC, e alguns trechos, em vários trechos vocês vão perceber, mas eu trouxe um aqui que diz: leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama, ou imagens em movimento, filmes, vídeos, e ao som, música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. Então, nessa concepção de leitura, o foco está também marcado na BNCC nas práticas sociais de linguagem. Então, a prática de leitura que acontece fora da escola e organizada no eixo de leitura na escola. O modo como a BNCC organiza e fala dos gêneros digitais e marca que o sentido está não só no texto verbal, mas nas imagens, na imagem em movimento, na imagem estática, traz um conceito novo para nós, que nós teremos a oportunidade de ver ao longo da minha apresentação, que é o conceito de textos multimodais. E de sujeitos também. Depois eu vou continuar e vou mostrar isso. Podemos continuar. Ainda na concepção de leitura. Leitura é significado. Você precisa compreender o sistema, você precisa compreender o significado das palavras e, em alguma medida, o significado dicionarizado, ele compõe a compreensão. Mas a leitura é sentido, como eu disse, ela é produzida na interação, e o sentido é único. O sentido, neste momento, nós estamos aqui nessa convenção, para mim tem um sentido especial estar, para vocês, para cada um de vocês tem outro. Olhar para essa imagem traz um sentido para mim, que eu vou revelar já já, traz outros para vocês. Então, a foto da Carolina Maria de Jesus, ela compõe com um leitor, com um aspecto desta apresentação que eu vou trazer para vocês, uma grande escritora, né? Uma escritora traduzida para mais de 13 línguas, e que a gente lê muito pouco, que a gente precisa ler mais, né? Agora tem obras novas relançadas dela aí, e nós vamos poder acessar. Leitura é contexto de produção. Esse conceito de contexto de produção, que está definido principalmente por ter uma finalidade, por ler com uma finalidade, ele se relaciona com o conceito da BNCC, que é o conceito de campos de atuação da atividade humana. O conceito de campo de atuação, no fundamental, anos finais, ele está organizado no campo de atuação artístico-literário, no campo das práticas de estudo e pesquisa, no campo da vida pública, que é um campo muito marcado por vários gêneros, e que marca também a questão do protagonismo juvenil, que se relaciona com o protagonismo juvenil. E esse conceito de contexto de produção traz também o gênero, ele é marcado pelo gênero, pela finalidade, pelo lugar de onde se fala, e o contexto do autor, de onde o autor fala. Então, de onde fala Carolina Maria de Jesus? De onde fala aqui, que eu vou apresentar para vocês já, seu expedito? O lugar de onde se fala e o lugar de circulação
dos textos. Também é marcado por esse conceito de contexto. E sempre, nós vamos fazer um exercício para pensar nisso, o sentido é marcado na interação. Então, para dar um exemplo para vocês desses sentidos, eu quero comentar uma experiência de EJA, né, do seu Expedito, que é um aluno que participou de vários saraus. Na EJA, nós fazíamos 3 saraus por ano no ensino fundamental, num dos momentos, nos primeiros momentos, não tinha temas. Nós fazíamos os saraus com os poetas, com contos, e íamos trocando as experiências leitoras. Depois de um tempo, a gente começou a fazer saraus temáticos. Então, nós tínhamos o sarau das mulheres, que aí eram só autoras, o sarau da cultura popular, e que vinha o cordel, que vinham vários gêneros. E neste momento, nessa cena da foto, vocês veem, nós estávamos num evento na oficina cultural da região, e nessa oficina, os poetas estavam justamente falando, eles nos convidaram, que sabia que a gente fazia sarau, de vez em quando eles iam à escola prestigiar e participar dos nossos saraus, eles nos convidaram para participar. Eu fui com a turma toda, e o seu Expedito já não era mais meu aluno, mas foi também, ele já tinha avançado nos anos. Ele foi, chegando lá, tinha uma cena de falar sobre poesia que marca assim, a realidade da criança de rua, uma criança do farol. Então, tinha um poeta, o Akira, e o Akira falava disso. E nessa hora, o poeta, o mediador, falou, quem gostaria de ler? Então, antes que professoras não querem apresentar algo, tá? Antes que a gente falasse, o seu Expedito levantou a mão, eu gostaria. E ele simplesmente entrou e fez essa apresentação, que eu vou mostrar para vocês no áudio. Esta apresentação não é o que ele falou, porque na hora nós não gravamos, que foi muito de improviso. Ele chegou lá e começou a falar, eu fiquei inclusive assustada e preocupada. Eu falei, nossa, o que será que é o seu? E ele tirou um papelzinho da carteira, abriu a carteira e abriu, esse papelzinho estava quase rasgando. Eu consegui só tirar foto, de tão emocionada que fiquei. Ele abriu um poema e leu um poema que me mostrou que ele tinha desenvolvido uma das capacidades mais sofisticadas de um leitor, a capacidade de se contrapor, de se colocar diante da situação comunicativa, de se colocar diante dos textos. E aí, naquele contexto, olha o que ele leu. Pode colocar o áudio, por favor, Maria. O bicho. Vi ontem o bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era o bicho homem. Manuel Bandeira, eu sou Expedito Soares Filho. Então, vocês perceberam que lindeza? Ele traz este poema que estava há alguns anos, de quando ele era meu aluno, ele guardou dentro da carteira o poema. E em todos os ensaios que nós fizemos, que depois eu vou explicar um pouco, a gente faz esse trabalho para garantir que consolide a alfabetização dos alunos, esse trabalho de leitura. Em todos os momentos, seu Expedito não falava voracidade, ele sempre falava velocidade. E eu, seu Expedito, voracidade. E ele ia lá e ensaiava. E aí, quando nós gravamos, não teve jeito. Eu falei, olha, a parte do CD do seu Expedito, eu vou ter de copiar e colar, mas eu guardei esse áudio dele para marcar esta beleza do sentido que fazia para ele a palavra, né? Ele se assustou e ele leu de um jeito, na primeira vez que ele leu, ele falou, nossa, professor, é isso? Eu falei, Manuel Bandeira fala isso. Então, é muito marcante este momento de ir
as práticas sociais de leitura, de frequentar práticas sociais, de aderir práticas sociais de leitura. Pode passar. Não posso? O bicho. Não, Vi pode ontem o bicho. mudar. Marli, eu não vou me aguentar aqui, mas o velocidade é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque traz a questão da voracidade, da velocidade, remete para outro campo semântico, mas ao mesmo. É lindo, é lindo. Assim, para mim ficou como um neologismo, efetivamente. É lindo. Muita gente comentando no chat, que emoção, que lindeza. É lindo demais, então, exatamente. Eu fiquei muito emocionada, e quando eu gravei, porque nesse dia ele leu assim, e nós tiramos a foto é original, ele na oficina cultural. Pode ver que o Sacha Arcanjo, que é o poeta, está do lado, que era o coordenador da oficina. No CD que nós gravamos, ele aparece falando, e é muito lindo, porque foi o sentido que ele deu. Então, ler é produção de sentido, né? Então, eu acho que ele representa muito a concepção de leitura. O sentido não está no autor, né? Não está no texto, na materialidade, o sentido está no processo de interação. Então, na interação com ele cria uma nova palavra, é muito lindo mesmo. Bom, a Gislene lembrou também aqui de veracidade também. Veracidade, também. Voracidade e velocidade. Voracidade e velocidade. Tudo bem, isso mesmo, viu? Muito bom. Então, a Koch também confirma isso. A leitura é uma atividade interativa, altamente complexa de produção de sentido. Eu vou até parar por aí, pode passar, porque depois a gente pode ler. Agora, vamos fazer um exercício. Quando a gente pensa nesta expressão, não mais rio, apenas choro, que sentidos eu posso acionar a partir disso? Eu não estou triste? Eu choro? Ou não mais rio, apenas choro? Choro. Eu posso pensar em rio também, substantivo? Que sentidos? São muitos, né? A gente podia interagir, seria ótimo, mas como o tempo nosso é curto, eu já vou mostrar o contexto de produção em que esse texto verbal aparece. Pode. Olha lá. É uma charge do Duque, e olhando para a multimodalidade marcada nesse texto, né? Para o texto como um todo, o que a gente fica sabendo? Esta charge certamente sai relacionada à lama, né? No caso, eu vou falar o contexto para vocês. A lama de Mariana. Ela saiu nessa época, mas a gente, infelizmente, pode acionar outros sentidos a partir dela, né? A gente pode pensar também no Rio Doce, do Krenak. A gente pode pensar em muitos rios aí que estão ameaçados. Mas o chargista maravilhoso, né? Utiliza a linguagem e dá um sentido muito pleno e muito pertinente ao contexto de produção. Isso é interessante de pensar, que os textos estão relacionados ao contexto, e a base marca muito bem isso. E outro aspecto que a base marca é que hoje os textos não são orais, não são escritos, não são apenas orais e escritos, eles são multimodais. Então, eles envolvem um conjunto de linguagem, a linguagem musical, a imagética, a linguagem verbal. No caso desse, a linguagem imagética, verbal, né? As cores também compõem. E tudo isso está marcado no contexto. Se a gente pensar um leitor que esteja fora do Brasil, mas como esta catástrofe, né, ela aconteceu mundialmente, o mundo todo ficou sabendo, difícil uma pessoa não acionar um sentido, mas outros sentidos podem ser acionados regionalmente. Então, em cada grupo que eu levo para discutir, mostrar essa charge, às vezes pessoas que tiveram uma vida, uma relação com o Rio, trazem outros sentidos e comentam e acionam novas informações. Podemos. Pode passar a próxima.
Bom, os campos, como eu falei, no campo artístico-literário, eu citei alguns, né? Acho que no momento da fala acabei não citando o jornalístico-midiático, que eu ia voltar nele, mas é o outro. E nesse caso, o artístico-literário, ele fala do leitor fruidor. A formação desse leitor exige desenvolvimento de habilidades, vivência de experiências significativas e aprendizagens que, por um lado, permitam a compreensão dos modos de produção, circulação e recepção das obras e produções culturais. Isso seria o contexto de produção, percebam? Não está nomeadamente falando do contexto de produção, mas fala do conceito, que é um conceito que vem aí com Mikhail Bakhtin, tem uma relação com o conceito de esfera de atividade humana. E, por outro lado, garantam análise dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética pretendida. Então, no campo artístico-literário, analisar os recursos linguísticos e os semióticos, os que trazem o sentido para o texto, essas outras linguagens, é fundamental. Então, tem uma cena dos meus alunos lendo, e eu trouxe aí o Anthony Brown para falar, olha, desse livro maravilhoso, que tem uma ilustração, um livro-álbum, né? Eu quero indicar, eu acho que nós, professores do fundamental dos anos finais, a gente lê pouco para os alunos. E no campo artístico-literário é fundamental, a formação do leitor fruidor, é fundamental a leitura em voz alta para os alunos. E trabalhar com obras, com livros-álbum, não é algo só para os pequenos, e o livro-álbum é para adulto, eu amo ler livros-álbum. E nós temos aqui uma intertextualidade nessa obra enorme, que depois eu vou falar um pouco dessa capacidade, mas eu trouxe para ilustrar o dar a conhecer, o ler, fazer fruir, ele traz essa... Eu entendo essa capa com esta simbologia de dar a conhecer os livros e as leituras. E nós vamos... Nessa obra, eu vou dar um exemplo depois, quando falar da didática, de um trabalho com os clássicos, que ele traz uma intertextualidade grande com vários clássicos, ele que é um ilustrador, um autor-ilustrador mais premiado, né, um dos mais elogiados do mundo, ele circula no mundo todo, a obra pode ser lida, pode ser apreciada, e também pode abrir para outras obras, para outros clássicos, para livros clássicos da literatura mundial. Podemos seguir. Aí eu já falei um pouco do ler em voz alta, é uma das habilidades que aparece tanto ler contos, como a Rafael apresentou, obras de contos, ler crônicas, que nós vamos fazer um trabalho aqui, como ler obras de maior extensão em capítulos. Esta modalidade didática de leitura articula-se aí duas modalidades, a leitura em voz alta e a leitura capitulada, que a gente chama de leitura programada, aquela que você lê um capítulo na escola e dá o livro, dá o capítulo para eles lerem um em casa, e vai alternando para ler uma obra de maior extensão e para trazer esse leitor para utilizar, para conhecer, para participar de leituras de livros maiores de qualidade, com linguagem, com registro literário, livros que tragam um universo mais amplo do que o que os jovens estão acostumados. Então, eu trouxe vários autores aí, vou dar o destaque para que eu já apresentei, a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, os que eu usei muito no Fundamental, Graciliano Ramos, né, Alexandre e Outros Heróis, tem obras maravilhosas, Clarice Lispector, tudo. E do Daniel Defoe, tem uma cena no livro do Histórias de Willy, maravilhosa, que abre para intertextualidade, para entrar para o... Olha essa cena, nesse livro é muito interessante, ele apresenta
uma porta. Então, cada dia ele abre uma porta e entra para a literatura de um clássico. E, em alguns momentos, ele fala com Daniel Defoe, e fala com vários escritores. Então, é muito interessante ler essa obra, construir um projeto de leitura a partir de uma obra dessas. Você ler várias obras em capítulos e trazer na leitura em voz alta uma obra como de Anthony Browne, lendo e para apreciação e para que os alunos produzam novos sentidos a partir dela. Podemos seguir. Bom, a crônica também compõe um papel muito importante na formação do jovem, e eu trouxe 2 exemplos aqui, mas Fernando Reinart e o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, que o Veríssimo tem uma vasta obra com centenas de crônico-romance, um autor assim completo, né? Teatro, cinema, romance, e o texto que eu vou ler é o texto dele. Tá? Vou fazer uma leitura de uma crônica que é muito quista pelos jovens, que está nesta obra relançada agora, com essa capa linda, né? Que traz o nome de Informe do Planeta Azul. E traz Marli, não vários querendo momentos... fazer propaganda, mas já fazendo, a obra está aprovada no PNLD 2020, viu? Opa, não sabia disso! Nossa, que ótimo! Porque, assim, os jovens gostam muito de crônica, e com crônica a gente ativa, a gente trabalha muito bem com uma capacidade de leitura, de compreender os implícitos, que a gente chama de inferência, né? Compreender o que não está explícito, entre outras, né? Mas principalmente a inferência. E esta obra traz crônicas, que é uma crônica que eu amo, maravilhosa, né? E várias outras que não tem tempo para falar aqui. Mas a obra também, A Longa Marcha dos Livros dos Grilos Canibais, eu achei muito interessante em relação ao momento que nós estamos vivendo. Então, o autor, especialista em biologia molecular, premiado, né, por desenvolver o primeiro projeto de genoma, o trabalho dele, e o que eu tenho escutado dele no podcast, tem muita relação com o momento que nós estamos vivendo, e daria uma boa discussão com os jovens, não só na língua portuguesa, mas em ciências também, em outros componentes. Uma coisa que eu gosto, desculpa interromper de novo, no livro do Reinach, é que ele apresenta os experimentos científicos e as pesquisas de maneira muito bem escrita, né? Quando ele faz a crônica, e ele traz a questão da aventura que a ciência que às vezes dá certo, às vezes dá errado, e do quanto de imaginação é necessário para fazer a hipótese científica, né? E a engenhosidade da ciência para conseguir comprovar suas hipóteses, né? Acho que isso fica muito lindo nas crônicas dele. Ele é cronista, escreve no jornal, e esse livro é um compilado das crônicas, e dá um super projeto interdisciplinar entre as áreas mais de ciências com língua portuguesa. Com certeza. Desculpa, pronto, parei, Marli, projeto, desculpa. Não, pode falar, mas o problema é o nosso tempo. Vou falar um pouco de projeto, e eu acho que é interessantíssimo, porque você pode pegar um podcast, um vídeo de um biólogo falando dele mesmo, fazendo uma fala, ler a crônica para trazer o literário e apresentar essa articulação entre a literatura não ficção e a ficção. É muito interessante. E também trazendo as outras modalidades, com vídeo, com podcast, falando sobre a pandemia, por exemplo, e ler um texto, né, literário. Então, o que eu trouxe foi do Veríssimo, chama-se A Bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tenta oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu,
desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando não gostam do presente e não querem magoar o velho. Depois, começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola? Uma bola mesmo? Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinho disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Este é o belíssimo, maravilhoso, né? Nós temos aí várias obras, né? E em crônica, só para fechar o trabalho com crônica, nós temos as crônicas para serem lidas na escola, as obras que trazem as crônicas de escola, que são muito interessantes. Tem vários autores de várias editoras, mas nós temos obras muito interessantes aqui na companhia de autores que trazem esse tipo de crônica, que agora no PNLD aparece também muito dos materiais didáticos, mas eu digo que a gente precisa ler trazendo os livros, as obras para as crianças, né, para os jovens. Pode passar. Olhando o tempo. Bom, outra modalidade que eu não vou me demorar aqui, mas é a leitura colaborativa, que pode acontecer, precisa acontecer com crônica, que é aquela que a gente prepara as perguntas para tematizar um aspecto, e a roda de leitores, que é um momento de apreciação, de troca, de comentários sobre os autores, sobre a linguagem, sobre o registro, os recursos utilizados pelos autores, sobre as temáticas e a relação entre elas, fazer uma roda de apreciação e também fazer uma roda de indicação, ou simplesmente uma roda de leitura colaborativa de crônicas. São modalidades de leitura e de ensino de leitura que deve acontecer de modo permanente nos cursos. Podemos continuar. Bom, agora vamos falar um pouco de um poeta, o Carlos Assunção. Ao perfazer um arco de quase 70 anos de produção, Não Pararei de Gritar reúne poemas que tematizam com coragem e urgência a desigualdade racial brasileira. Pode passar. Carlos Assunção, vou deixar que ele mesmo se apresente, numa entrevista à revista Coach. Seu Carlos, como o senhor gostaria de se apresentar? Eu sou de Tietê, São Paulo. Fiz o primário em Tietê. No terceiro ano, uma professora fez na lousa um quadrinho de honra e me colocou como primeiro aluno. Havia filho de promotor, do prefeito.
pessoas de ascendência forte, mas ela escolheu a mim. Eu não esperava que ela fosse me escolher. Acho que eu tinha uns 13 anos, estava no 3º ano. Ela precisou se afastar. Veio uma substituta para terminar o ano letivo. A substituta olhava para mim com um olhar frio, parecia punhal. Acho que ela não gostou da minha cara preta. Um dia, ela disse que eu não merecia estar no quadro de honra. Pegou o apagador, tirou meu nome. Foi um choque tremendo para mim. Uma experiência terrível. E assim ele se apresenta. Pode passar. Nós temos eu trouxe um dos poemas para a gente apreciar, que se chama Ponte de Ouro. E está no livro, na parte de poemas de protesto. Vou-me embora, ninguém escuta meu grito. Tenho uma ponte de sonho, de minha alma para o infinito. Vou-me embora, estou cansado, irmão, vou-me embora. Com tantas almas de pedra, é inútil esperar a aurora. Não mais mandarei aos homens a voz do meu telegrama. Os homens abutres de ódio assassinam a quem ama. Vou-me embora. Não mais protesto nem grito. Tenho uma ponte de sonho de minha alma para o infinito. Então, é um poema forte, é uma história forte, e é um poeta maravilhoso, que traz uma intertextualidade com o nosso querido Manuel Bandeira, né? Ele fala vamos embora. A fuga da realidade, a saída, o tema está presente neste poema. É um tema que tem uma dialogicidade com o tema do Vou-me embora, a Pazárgada. Marli do céu. Tenho que falar, não estou me aguentando. Fale, você não está aguentando, mas vamos me dar mais meia hora, hein? Vamos lá. Pode falar, você é super bem-vinda, Rafa. Não só a intertextualidade, mas a maneira como se apresenta, ele se apresenta trazendo a experiência escolar e a relação com a exclusão dentro da escola, né? E daí a gente fica pensando a questão da evasão. E daí você traz um poema que fala que vai embora mesmo. Que então, vai embora, exatamente. Vai abandonar, efetivamente. Assim, então, a relação entre o modo como se apresenta e o poema que você trouxe em seguida, né? De pensar o quanto a escola é hostil, muitas vezes, para crianças e jovens. E uma defasagem de idade ano, né? Que ele estava no 13 anos no 13 anos no terceiro ano, exatamente. E eu trouxe mesmo este poema, tem outros poemas belíssimos que comporia, mas eu trouxe este poema para marcar, olha, a rima, a métrica, a organização do verso, a genialidade e como que eu preciso, né? Como pode sofrer essa exclusão. Então, nós estamos no momento de resgatar uma outra escola, de trazer um outro olhar para todas as crianças, de incluir todas as crianças, né? E jovens na escola. Então, eu não tenho tempo de falar tanto do poema, mas fica uma questão para nós, e que pode passar no próximo. Por que será que o Carlos Assunção, que eu soube outro dia falando com os poetas, que ele é parente do Itamar Assunção, eu falei, nossa, depois eu não tive tempo de pesquisar, que foi essa semana que eu soube disso. Mas é muito interessante saber disso, né? Por que nos perguntarmos, por que Carlos Assunção, aos 93 anos, tendo 70 anos de dedicação à poesia, nunca tendo abandonado, porque ele foi um militante pela poesia, ele faz os poemas aí de protesto, a luta, o militante mesmo, ainda é um poeta pouco conhecido? Por que a gente demorou tantos anos para conhecer Conceição Evaristo, para reconhecer Carolina Maria de Jesus e tantos outros que devem estar por aí? Então, a BNCC traz com algo muito importante, que é para a gente olhar para a literatura como um todo, para abrir a literatura e olhar para as práticas sociais, olhar para a diversidade cultural
ela traz por meio de um conceito que não fica tão explícito, mas que aparece, que é o conceito de multiletramentos, que eu vou chegar nele, tá? Podemos avançar. Então, Só vou dar uma dica, que o Carlos Assunção fez uma performance de abertura de um festival digital que aconteceu pela companhia, que era o Na Janela Antirracista. A gente pode colocar o link desse vídeo no chat, por favor? E daí todo mundo, além de conhecer a obra, pode ver o Carlos Assunção lendo e performando os seus poemas. Obrigada. Maravilhoso. Ai, ótimo, ótimo. E, inclusive, eu super indico, eu vi várias dessas performances aí da companhia, dessas mesas, e são maravilhosas e muito formativa para nós atuarmos na sala de aula agora à distância, mas quando retornarmos também. Então, para pensar um pouco nesse conceito de multiletramentos, na importância, no que significa o conceito, porque o conceito de multiletramentos, eu mostro a obra aí da professora Roxane Rojo, ela tem várias obras, né? Essa uma das que traz o conceito, ele envolve não só a pluralidade, o letramento da letra, os multiletramentos das mídias digitais, das mídias contemporâneas, não. Ele é mais que isso. Dois tipos de letramentos. O letramento das ferramentas digitais, sim, das mídias digitais, mas o respeito à diversidade cultural. Abrir e respeitar e valorizar a pluralidade cultural presente nas diferentes manifestações e nas diferentes culturas existentes no mundo. Então, nós temos muito que ler para os nossos alunos e eles irem refletindo na literatura e pensando não só na capacidade de analisar texto literário e comparar com outras manifestações, mas principalmente em conhecer uma diversidade cultural e avançar enquanto sujeito, se formar integralmente, como a BNCC coloca, né? Então, vamos colocar, um curta-metragem, foi feito em 2003, mas ele é muito atual para hoje, para o momento. Eu indico a exibição, o olhar todo ele, mas nós vamos ver uma cena curta, tá? Do Joel Zito, que é um diretor gigante do cinema, que faz a crítica, que traz essas capacidades que estão presentes no campo de atividade no político, para as crianças refletirem e pensar, especialmente na questão do preconceito. Vamos lá. Que isso, Maria? Você é linda. Claro que pode conseguir ser a Miss Festa Junina. Esse negócio de cor da pele não tem mais nada a ver. O que conta mesmo é ser comunicativo e vender o máximo de votos. Você não vai amarelar logo agora, né? Ah, sei lá. Vai ser o maior mico. Garotas assim, que nem eu, nunca são escolhidas pra uma coisa dessas. Quantas atrizes com a minha cor de pele você já viu em novelas? Ai, sai dessa, Maria. O Brasil tá mudando. Ah, pode até ser. Só que ninguém consegue vencer a Sueli. Ela é a garota mais popular da escola, esqueceu? Os meninos vivem babando por ela. Mas e daí? Você tem a mim. Eu vou te ajudar. Isso não conta? Conta sim, Luana. Conta muito. Mas você já viu alguma menina branca como Miss Festa Junina? Não tem a menor chance. Melhor eu desistir. Ah, não, de jeito nenhum, Maria. Você sonha com isso há tanto tempo. Não vamos desistir sem tentar. Te vejo amanhã na escola. Beijo. Tchau. Bem. Então, esta obra, ela traz... Conseguimos enxergar quem são nossos verdadeiros amigos. Na televisão... Pode parar aí. Então, era só essa cena inicial para dar o gostinho para vocês quererem ver e buscarem. Eu deixo o link. Nós temos é fácil encontrar no YouTube. É um vídeo que compõe. Pode passar para a próxima tela. Eu vou falando do Joel Zito e da obra, comparando com a próxima tela. É uma obra que compõe
com a literatura, a leitura de textos literários, com várias obras. Nossa, nós temos, assim, vários livros, a Rafaela, inclusive, apresentou hoje, de manhã, no início, mas eu gostaria de indicar a Chimamanda. A gente tem a palestra dela, que é uma palestra mais acessada, e a base fala de um objeto de conhecimento fundamental, porque o trabalho está organizado por objetos de conhecimento, que é a reflexão crítica sobre temáticas tratadas e validades da informação. Esta reflexão crítica, ela pode se dar a partir de várias linguagens, a partir de uma aproximação com a obra dessa, do Joel Zito, que traz uma sociedade ao contrário, né, vamos dizer assim, em que a África do Sul é o país mais desenvolvido e as crianças negras estão na classe social privilegiada, as crianças brancas não. Então, ele, ao compor, ele traz um choque de realidade dos jovens, eu já usei muito esse material. E quando você está lendo em capítulo uma obra, está lendo reportagens, trazendo a literatura para que eles se aproximem dos conceitos, esta reflexão ela torna-se muito interessante, muito profunda. Então, a possibilidade de analisar os efeitos de sentidos decorrido da intertextualidade cabe várias cenas do Americana. E no Mia Couto, nessa obra que eu indico, a personagem Imani traz o relato do ponto de vista do africano, de quem recebe a ocupação do colonizador, e o soldado. Então, lê um trecho do soldado, da fala do soldado, que ele escreve cartas. Mia Couto coloca isso de forma muito brilhante. Pena que nós não temos tempo de ler um trecho aqui, que eu estou com as obras aqui, poderia ler, que valeria muito a pena. Mas qual é a intenção? Ampliar, diversificar as práticas de leitura, a compreensão, a fruição e ao compartilhamento de manifestações artísticos literárias que possam trazer e ser representativa da diversidade cultural, linguística e semiótica, não só a diversidade linguística, não só os letramentos da língua, o letramento que traz a diversidade cultural. Então, eu vou passar para uma próxima obra que marca esta cena, depois vocês vão comentar, que é o Krenak. Krenak, nossa, eu tenho um carinho grande por ele, por vários representantes aí dos povos indígenas, várias lideranças que fazem esse trabalho, essa luta no miudinho, essa luta no dia a dia para conservar este nosso planeta vivo. Nesse caso, é possível fazer a articulação entre o campo artístico literário e o campo das práticas de estudo e pesquisa, realizando uma pesquisa. Eu vou dar um exemplo de um projeto didático que é possível fazer, porque falar de povos indígenas é falar da diversidade. E nesta obra, ela é muito pertinente para esse momento. Quem ainda não leu, não deixe de ler, porque o Krenak, como ambientalista e escritor, ele fala ao coração. Ele tem uma fala que é uma fala que ele precisou sair do país para falar do Rio Doce, para falar do que estava acontecendo aqui em palestras, e ele organiza isso num livro. Ideias para adiar o fim do mundo são ideias, mas nos coloca num lugar de pensar sobre o que nós todos podemos fazer para mudar essa realidade. Então, isso seria uma formação para os multiletramentos, se implicar com a diversidade cultural, com a diversidade de povos, com os problemas, os grandes problemas da humanidade. Eu não posso colocá-lo a fala dele agora, por falta de tempo, e também não previ para esta apresentação, mas vocês podem acessar até a fala dele num vídeo maravilhoso em que ele mostra a lindeza do Rio Doce, da região onde ele nasceu, que é mineiro, e fala um pouco da obra.
Eu trouxe um trecho, podemos ir para o próximo. Como está meu tempo aí, Rafa? Já está, né? Quase, né? O que é feito dos rios? Não. Quer falar, Rafa? Não, tá quase. Dá para seguir quase, mais 10 minutinhos para a gente abrir para o debate daí, tá bom? Tá ótimo. Perguntas. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério, com falta de perspectiva política, que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual, há muito tempo, o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. Então, nesta obra, o Krenak fala de modo muito interessante, faz uma crítica à questão do consumo. Isto, reconhecer, fazer as críticas e pensar em atitudes seria a formação para os multiletramentos. Para esse segundo tipo de letramento, que é valorizar a diversidade cultural e respeitar. Podemos seguir. Aí, para compor, né, é muito interessante esta antologia, organizada pelo Maurício Negro. Eu vou falar de modo breve, mas os contos, gente, eu vou falar um pouco da linguagem. Já começa pelo título. Nós, mas afinal, nós quem? Os indígenas são aqueles que de fato pertencem ao lugar. Nativos, como dizem, gente da terra, com a qual mantém uma relação de profunda dependência, interação, respeito e parentesco. Esta antologia, pode avançar, ela traz obras maravilhosas, e eu trouxe um trecho só para a gente prestar atenção na linguagem, prestar atenção no registro literário, como ele é construído com beleza, com riqueza de detalhes e construções maravilhosas que compõem com uma leitura sobre cada um dos povos, porque na própria obra traz um resumo assim, de uma página de cada povo. Então tem ali, povo Krenak, né? Os Krenaks, Oborus, os últimos botocudos do leste pertencem ao grupo linguístico Macro-G. Então tem uma informação sobre o povo e depois tem o reconto, a narrativa, né, que a gente chama de mito. Chega da educação da gente falar que é lenda, viu, gente? A gente erra com isso. E é um preconceito que vem pela linguagem, mas é um preconceito forte, porque os contos, os textos indígenas produzidos pelos mais velhos, eles explicam a realidade, eles contam como surgiu o Guaraná, como surgiu um povo, como surgiu a mandioca, e quando traz a origem de algo, é um mito, não é uma lenda. Lenda são textos ligados aos seres fantásticos, às coisas que não existiram, que são da cultura popular, mas que não existiram na verdade. Os mitos são sagrados. Então, sagrado não são só os mitos gregos, sagrados são os mitos indígenas também. Aí, nesse trecho, ele traz... Esta é uma história de um tempo bem distante, o Ató, desculpa que eu não falei o título, A Pedra do Fogo, é do povo Taurepang. Esta é uma história de um tempo bem distante. As serras ainda estavam adormecidas debaixo da terra. Uma ou outra que ousava romper o chão vinha com tanta força que levantava árvores e revolvia pedras quando se elevava. Foram essas serras que trouxeram os olhos das águas das profundezas. Vou parar por aqui, mas já deu para perceber, deu para sentir a força desta antologia. Não tem um conto que seja diferente, todas as histórias trazem essa beleza na linguagem, e traz o mito
no caso, é a história do surgimento do fogo, tá? Que é recontada por várias etnias, né? Por vários povos indígenas. A gente pode, inclusive, fazer uma comparação. Podemos seguir. Vamos mais um pouquinho, que eu tenho mais um minutinho. Pode seguir isso. Aqui eu já comentei um pouco sobre projetos didáticos, eu vou só falar agora do Islã. Mas o projeto didático que eu mostro ali, as crianças estão expondo, fazendo uma exposição oral, são jovens, né, fazendo uma exposição oral. Aqui são alunos de EJA que fizeram uma instalação com a cultura de vários povos. Então, eles pesquisaram 7 povos para poder construir esses trabalhos. Pode seguir. E essa é uma habilidade proposta pela BNCC. Eu quero falar um pouco de comportamento leitor, que é um dos conteúdos de leitura. Ao lado das capacidades, que seriam as estratégias, as capacidades leitoras, nós temos os comportamentos, que é um conteúdo a ser ensinado em leitura, e nós temos também os procedimentos leitores, que tem a ver com grifar o texto, com ler, anotando. Agora, o comportamento é isso que a gente faz quando pega uma obra na mão. Você pega, você vê o título, você se encanta pela capa, você pensa, nossa, mas por que essa capa, esse título? E aí vira, olha a 4ª capa e lê o resumo, para ver se interessa ou não. Olha o autor. Muitas vezes a gente olha as referências, quando é um livro técnico, a gente vê as referências, mas em que ele se referencia? Para decidir numa banca, numa livraria, quando você vai adquirir, e também quando a gente vai compartilhar uma obra. Ou seja, participar de práticas de compartilhamento de leitura, de recepção de obras, é algo que acontece dentro da escola, nas rodas de leitura. Está previsto do 6º ao 9º ano, que eu não comentei, mas esta habilidade, por exemplo, ela aparece 6 e 9, porque é do 6º ao 9º ano, é uma habilidade 46. E ela deve acontecer fora da escola. Então, eu trago um exemplo do Islã, que é uma prática de leitura que aparece fora da escola, que marca as manifestações e a literatura se encontrando em outros lugares, não só o cânone, mas as outras obras. Então, vou colocar para vocês um trecho de um poeta, que é o Cleiton Mendes, que apresenta em 2017, ele é o vencedor do Islã, que é uma batalha de poemas, tá? O nome Islã vem dos Estados Unidos, que traz batida. Então, eles começam fazendo a batida, o grito de guerra. E eu vou mostrar para vocês um poema. Pode pôr, por favor, Maria. Eu sou a contraindicação, favelado com livro na mão. Eu sou a contraindicação, favelado com livro na mão. Valeu, Alessandro Buzo, pela inspiração. Literatura periférica é minha ostentação, então toma. Poeta preto, tipo Luiz Gama, poderoso como Obama, mais perigoso que Osama. Sou racional, filho. Sou nego drama. Eu tô pela leste, pelos loucos, nordeste, meu povo. É papo reto, tipo jab de boxeador. Curto e direto, exijo mais respeito, faz favor. Eu não vim pra esclarecer, eu vim pra escurecer. Tipo Malcolm X, tipo Kunta Kinte. Tô com o machado de Xangô e a leveza de um herê. Vou ressaltar minha cor, doa a quem doer. E olha que ironia. Olha que ironia, os meus erros de português vira gíria e os boy confia. Diretamente da periferia, eis aqui mais um representante do fundão. Nos meus versos protesto contra a covardia, eu protesto contra a discriminação. E o sistema gela quando vê um livro na mão do pretinho da favela. Tentam nos ludibriar com novela, mentira na tela, propagam mazela, mas eu não dou goela, fecho com Marighella. Eu sou formado em Viela, meu professor Mandela. E essa apartheid uma hora vai desmoronar. Racistas, fascistas, covardes
vão ter que se curvar. O império achante contra-ataca. No olhar, o brilho constante para iluminar as mentes opacas. O nosso exército está fortemente armado, achando poesia, crônica, rima, é verso para todos os lados. A sua educação privada não vai nos privar de mais nada, pois todos os dias surge um sarau novo na quebrada. E estamos fazendo mais lançamento que a NASA. Vai segurando, vamos tomar Casa Grande de assalto. Poeta suburbano colocando a periferia lá no alto. Aí tem muita coisa pra mudar, ok, eu tô ligado. Mas quem um dia ousou nos humilhar, vai nos ver exaltado, com punho cerrado, pique pantera no topo do pódio. O sorriso de um favelado, e muita gente ainda causa ódio. Mas pra mim, sorriso negro é felicidade, e meu povo não pede arrego, toma em busca de igualdade. Ei, povo escuro! Ei, povo escuro! Ei, povo escuro! Você tem muita luz, mas ainda quando coloca um sorriso na cara. Inspiração, Carolina Maria de Jesus. As forças vêm de Guerreira Dandara. Poesia e RAP no mesmo proceder, batendo de frente até o fim. Não podemos esquecer da revolta dos Malê e da importância de Luísa Marim. E aí, já deu pra entender que isso aqui é revolução? Preto, poeta e periférico. Muito prazer, eu sou a contraindicação. Contraindicação. O que o Cleito Mendes nos traz, hein? O que é a contraindicação? Então fica essa mensagem dele e uma poesia forte, uma poesia que marca. Vocês viram quantos jovens tem aí? Esse sarau acontece numa estação do metrô, né? Nesse contexto aí dessa foto, né, que aparece no metrô, na rua, num dia chuvoso. Esta final mesmo foi num dia chuvoso. Então, é um convite para nós a fazermos o que, não só porque está indicado num documento, mas é importante aderir a práticas de leitoras, práticas que acontecem indiscriminadamente. Então, acontece em vários locais. Pode acontecer na rua, pode acontecer na oficina cultural, os saraus acontecem. Mas o Islã, assim, não dá para ter uma sala de 6º ao 9º ano sem mostrar no vídeo, visitar, participar de um Islã, conversar. E já temos atualmente Islãs das escolas. Tem batalhas que funcionam nas escolas, com várias escolas juntas. Tá, mas é interessante que a gente possa visitar um Islã, participar, tem vários, eu convido todos os participantes a visitar, a conhecer, procurar saber na sua região onde tem Islã e participar desta prática, que a ideia é essa, adesão às práticas de leitura, às práticas sociais de leitura. Ô Marli, o chat tá vindo abaixo aqui. Uau, sem palavras, eu quero esse vídeo, me emocionei, segura coração, arrebenta, que maravilha. Então, segura coração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora, dar um panorama geral, não vou mais comentar, mas o que tem ainda é uma fala que eu continuaria mostrando a literatura de cordel. Então, é muito importante, eu não vou fazer essa participação hoje, mas é muito importante que a gente, com essa prática de sarau, aqui eu trago outra prática da EJA, ela é um trabalho, ensaiar, se preparar para apresentar um texto para outro leitor. Vocês vejam como o Cleiton faz. É algo muito interessante. E é interessante do ponto de vista de comunicar algo, de dar a conhecer a leitura, de compartilhar comportamento leitor, mas também é bom para avançar na fluência leitora dos estudantes. Então, eu fiquei pensando muito nos estudantes que estão em casa e que não têm acesso a livros, que podem ter lido pouco esse ano. Nós temos que criar essas situações comunicativas, que é o sentido maior da BNCC, trazer a situação comunicativa, o contexto de produção, para ampliar, entendendo que fluência leitora não é fluência de voz, não é ler bonitinho um texto em voz alta, que muitas vezes a gente até nem lê tão bem quando está mais emocionado. Fluência leitora é fluência compreensiva, é compreensão. Então, eu traria também uma articulação entre uma multimodalidade, que é uma animação, que é não poderíamos deixar de falar do cordel,
mas eu não vou trazer agora, não vou ler agora, apresentar a animação para vocês falarem. Se der tempo, depois eu apresento. Mas esta obra da Ana Maria Machado, gente, é uma obra que precisa figurar nas nossas práticas de leitura oral. O Pavão Misterioso é um texto maravilhoso e agora, em 2016, foi considerado patrimônio imaterial da Paraíba. E vale ler o conto, eu ia ler um trecho para vocês e também apresentar a animação, mas eu acho que é melhor parar agora, né, Rafa? Ouvir um pouco o chat, depois talvez eu volte. Sim, e depois do Cleiton, ninguém quer escutar mais nada. Ninguém quer escutar mais nada, então. E tem a Regina Machado também, que traz os contos maravilhosos para inferir a presença de valores sociais, gente. A gente precisa sensibilizar esses jovens para respeito à diversidade cultural. Então, o Cordel também compõe com isso, tá? Mas deixa para a próxima, vamos lá. Eu vou abrir para o chat, eu agradeço, eu deixei meu e-mail no final, tá? A gente pode... Você pode mostrar o e-mail, Maria, sim, que está no último final, slide, se para alguém todo quiser mundo falar comigo. pegar esse contato. Vai ter, estamos com quase 2.000 pessoas aqui fora o YouTube, então sua caixa vai ficar recheada, aposto. Muitos parabéns para você. Algumas pessoas falando que já trabalham com slams, outras pedindo para você comentar como é possível o trabalho com poesia e slam em sala de aula. Sugestões, estão perguntando para você de sugestões de como, gostaria de saber de que forma a EJA aparece, se ela aparece nomeadamente na BNCC ou não. Muitas pessoas perguntando como a gente faz para trabalhar numa escola que quase não se tem acesso aos livros ou poucos livros. Como fazer em termos de estratégia esse compartilhamento, essa circulação para a prática de leitura acontecer com poucos exemplares. Pode ir com essas que eu vou separando. Tá. Então, olha, a EJA não aparece nomeadamente, né? Alguns municípios, porque como eu falei, a BNCC não é o currículo, ela é uma referência. Então, alguns municípios e estados têm seus documentos de EJA. Eu fui chamada para trabalhar aqui em São Paulo, ajudei a produzir o currículo de São Paulo, e em São Paulo eu participei do ensino fundamental, mas a secretaria fez um currículo de EJA que está disponibilizado e que vocês podem acessar como referência, quem quiser observar. Outros municípios têm. São Bernardo do Campo está construindo um currículo. Vários lugares, eu estou trabalhando na Bahia também, tem um consórcio de currículos de municípios para produzir um currículo, e é um currículo ainda do ensino fundamental, mas a ideia é chegar à EJA também. Então, tem currículo sendo produzido de EJA, mas ainda a BNCC não cita. Mas ela fala da educação básica, a EJA é uma modalidade. Então, nós que somos professores de EJA, que fomos, né? Eu não sou mais atualmente, mas trabalhei por mais de 15 anos com EJA. Então, nós temos que ocupar o espaço, chamar, participar dos congressos, levar práticas de EJA. Eu trouxe aquele áudio, faz parte de um projeto que eu desenvolvi na EJA, de fazer um CD, na época era um CD com as crianças, ainda pelo Audacity, com os jovens, né? Eu, às vezes falo crianças, mas os jovens e adultos, no caso. Eles fizeram, eu fiz um CD, e esse CD, eu usei num congresso, tinha um congresso aí de EJA, eu usei, levei, mostrei, falei, e nós vamos ocupando os espaços e reivindicando. Eu indico a Jane Paiva, da UFRJ, que é uma pesquisadora, uma militante aí da EJA, para a gente se falar nos fóruns e puxar e exigir um documento de EJA. Na verdade, não tem. Mas a gente pode se guiar por ele. É lógico que tem que adaptar. Sobre os poemas, a poesia, a articulação, ela se dá dessa forma. Vocês vejam, eu trouxe o Carlos Assunção, nós lemos
os clássicos o tempo todo. Eu vejo que o Manuel Bandeira tem muito o que falar para os meninos. Recentemente eu descobri o Antônio Cícero. Gente, eu não conhecia o Antônio Cícero como poeta. Eu só ouvia as músicas da irmã dele, da Marina Lima. Eu ouvia as músicas, amava as músicas, que letra, que coisa. Sabe quando você não dá atenção? É que nem ilustrador. A gente tem o problema de não dar atenção para o ilustrador. A gente dá atenção para o autor e não fala do ilustrador. Não, quando você apresenta o livro, a gente precisa falar do autor e do ilustrador. Quando a gente ouve uma canção, a gente precisa pensar no músico, mas precisa pensar no poeta também, no que produziu, né? No compositor, no caso. Então, dá para articular com vários poetas. Eles adoram também o Mário Quintana, todos eles, e trazer o Islã. Essa articulação, ela se dá buscando também na região os nossos poetas. Não tem um lugar que não tenha, às vezes, um professor. Na minha escola, eu descobri a Mariana Félix, depois vocês busquem no Facebook. Ela trabalhava na escola, era uma funcionária da escola, e já era uma poeta. E comecei a chamar para fazer poema, tal, e a Mariana, eu queria participar um dia do seu sarau. Falei, nossa, Mariana, que maravilha, tal. Descobri Mariana, ela tem 2 ou 3 livros lançados, já quase ganhou o concurso aí da prefeitura como poeta e participa de slams. Então, você começa buscando na sua região os poetas e vai ampliando, trazendo os poetas tradicionais também e ampliando para a região e visitando. Acho que o melhor jeito de articular é você conhecer o Islã, participar de Islã, participar de saraus. Tem um mapa colaborativo de slams no Brasil todo, que os próprios slammers marcam a região onde estão, então vocês conseguem procurar os slams que estão próximos às escolas de vocês, ou perguntem para os alunos de vocês, que com certeza eles conhecem, e vocês podem ir junto com eles. Tem muitas perguntas ainda sobre como encantar os professores do Fundamental 2 com a questão do texto multimodal, né? Que é uma pergunta da Márcia, mas que foram várias perguntas que apareceram aqui na parte de perguntas e respostas, que quando se passa para os anos finais, os professores ficam muito preocupados com a questão do conteúdo, né? E eles esquecem dessa formação leitora e esquecem de encantar os próprios alunos com a leitura, né? E não trabalham com a multimodalidade, né? E de como isso é rico para trazer os leitores. Se você tem mais sugestões de textos multimodais ou de como trabalhá-los? Tenho, sim. Nossa, gente, nós temos obras maravilhosas e o jeito de trabalhar, eu acho que tem a ver com uma pergunta que eu acabei não comentando sobre os livros. Eu, no início da minha carreira, também não tinha muitos livros. Na minha educação, não tinha livro. Eu só tinha livro didático. A minha relação com o livro começou aos 9 anos com um dicionário que eu ganhei do meu pai. Então, era uma casa que não tinha livros de pessoas não leitoras. Quem trouxe o livro? Quem me iniciou nesse caminho? Um professor. Então, eu vejo que nós, professores, precisamos ter livros. Não tem como, a escola não dá todas essas condições, mas a gente leva o livro, a gente lê. Você explicita comportamento leitor, mostrando o livro e falando, e indicando, e pegando o livro na mão. Então, a gente não tem como, você precisa ter alguns livros, não tem como. A gente consegue agora os e-books, né? A companhia aí está disponibilizando os e-books, então acho maravilhoso já acessar, ler e reservar trechos para ler na sala dos professores. Eu vejo que encantar pela leitura é algo que a gente faz com o exemplo. Certa vez, para contar brevemente para vocês, eu dava uma formação na escola para falar de leitor, formação de leitor. E eu levava todos os meus livros, vários livros. Então, tinha uma educadora que ela não participava de nada, não fazia nada, não gostava do que eu falava, achava tudo muito difícil, porque ela se preocupava só com o conteúdo.
como se leitura não fosse conteúdo. Depois eu vou falar essa parte. E quando ela viu o livro, eu li na leitura em voz alta, ela se encantou de um jeito que ela falou: Marli, me empresta este livro, eu quero ler para os meus alunos. E era uma pessoa que só trabalhava com gramática, que eu não citei essa parte, mas o trabalho de análise linguística e semiótica, marcado pela BNCC, já tem o nome Análise Linguística e Semiótica. O que é semiótica? Trazer o sentido, né? As semioses das linguagens, dos textos, trazer os sentidos no momento de leitura. Você pode fazer uma análise linguística daquele poema do Carlos Assunção, se eu quiser ler e fazer análise e selecionar um trecho da Ana Maria Machado para comparar como ela usa os adjetivos, como ela descreve a cena que faz a gente imaginar aquelas serras, eu posso fazer uma análise linguística. Então, que o trabalho de análise linguística deve acontecer nas práticas de leitura e de produção de texto, principalmente. Não que não possa sistematizar algo numa sequência. Vou ensinar algo numa sequência. Pode. Mas o foco da BNCC é para acontecer, e tem várias habilidades que marcam isso, de modo articulado. Então, para esse professor que não trabalha com a leitura, a gente precisa criar um projeto que mexa com todo mundo. Sabe aqueles projetos de, olha, vai ter... E isso é o papel do gestor. Vai ter um dia de leitura na escola, e aí o pátio recheado de obras bacanas, obras de qualidade, obras que façam sentido para aquela juventude, que tragam a linguagem escrita, a linguagem literária. Tendo essas obras, a gente pode começar um projeto. Olha, uma vez por semana, cada um vai ler, todos nós vamos ler. Esse é um projeto super potente. Cada pessoa cada professor em sua sala, independente de ser de inglês, de matemática, de história, vai ler uma obra, escolhe uma para ler. Então, o momento de escolha é um momento coletivo, que estão todos os professores reunidos, lê e depois eles vão ler na sala. Isso virando uma atividade permanente, que pode acontecer de cada 15 dias, marca os professores que não são leitores, porque só não leva para a sala livro quem não gosta de ler, quem não é leitor. Então, você precisa sensibilizá-los para a leitura. Marli, tem uma pergunta aqui super interessante da Elaine, que ela fala assim: eu entendi um pouco como atrair, mas daí depois que você percebe os alunos, a comunidade escolar se envolvendo com a leitura, cabe ainda informações de estrutura dos textos, formas literárias e aspectos estilísticos? E tem uma pergunta de uma bibliotecária, ela perguntando como o professor, ou como os bibliotecários, ou como o espaço da biblioteca pode servir de apoio para essas atividades multimodais. Deixa eu pegar o nome da pessoa. Meu Deus, é tanto lugar. Desculpa. Calma aí. A primeira foi a Elaine, né? Que você falou. Isso. Dica da bibliotecária. Como você vê a importância do professor para sugerir e valorizar o uso da biblioteca como forma de melhorar as práticas de multipluralidade? E acho que com multipluralidade aqui talvez ela esteja querendo dizer diversidade e também a multimodalidade de linguagem. A pluralidade cultural, eu acho, que ela está falando de pluralidade, né? Então, a biblioteca precisa ter os títulos, gente. A gente precisa, não tem como uma escola se organizar sem livros. Mas eu conheço escola, visitei escolas rurais, nós temos escolas que não têm os livros, mas eu acho que tem vários jeitos de acessar obras hoje em dia, inclusive os meios digitais, então que fica um pouco mais barato. Mas eu acho importante ter o livro, pegar o livro, sabe? Então, precisa ter as obras, porque para formar o comportamento leitor, tem algumas capacidades leitoras também que só se constituem pelo texto impresso, porque o jeito de ler nas mídias digitais, o jeito de pesquisar, é diferente do jeito de uma obra. Então, tem livros que a gente lê, né, de uma forma mais contínua, tem livros que a gente consulta, depende se for de não ficção, principalmente. Então,
A minha sugestão é, primeiro, afirmar, de fato, não é só apreciação. Para apreciar, os estudantes do fundamental precisam conhecer. Então, tem lugar, cabe sim o estudo da estrutura, os aspectos estilísticos, mas não se trata de ficar falando o nome do gênero, e eles decorarem o nome do gênero. O gênero existe, mas o nosso trabalho é com o texto, com a materialidade. Então, você precisa pegar o texto e ler o texto, e o aluno vai lidar o que é objeto de trabalho, a unidade de trabalho da sala de aula é o texto. Né? Então, nós não vamos ficar falando da estrutura, sobre a estrutura. O ideal é apresentar. Então, eu lembro de uma cena muito marcante em que eu estava tentando trabalhar substantivo e verbo com os estudantes, apreciando uma obra do Rei Midas. Então, eles foram, e eu estudei lá, tudo que o Rei Midas pegou e tudo que o Rei Midas fez, e eles foram separando. Aí chegou uma hora que eles falaram assim para mim, professora, mas o Rei Midas fez o pão. E aí eu queria que eles separassem as ações, os verbos, dos substantivos. E o pão, se ele fez o pão, porque o Rei Midas tinha várias ações, tinha vários aspectos do texto que lidava com o verbo. E aí nós ficamos naquela discussão. Então, a discussão foi tão interessante, validar as hipóteses das crianças quando eles estão pensando o conceito é super importante. E aí nós fomos discutindo, é verdade, ele fez o pão. Mas o pão, será que fica no mesmo lugar de que ele andou, ele subiu, ele pegou, fica no mesmo lugar? Como que a gente faz isso? Então, a reflexão com aqueles jovens para colocar o substantivo junto com os outros substantivos, o pão junto com os outros substantivos, e o ato de fazer, né, a ação como verbo, foi uma discussão maravilhosa. Então, e partiu de uma obra, eu acho, de um texto. Quando a gente parte do texto, a gente precisa, sim, mostrar os estilos, mostrar os recursos utilizados pelo autor, que são diferentes, chegar, inclusive, a produzir à la Machado. Nós já fizemos isso no Fundamental, é muito rico. Produzir como o Veríssimo. Vamos pensar em produzir, escrever um trecho da crônica, escrever uma crônica, essa marca do diálogo e discutir esses recursos. Então, acho que é mais ou menos isso. A biblioteca... Tá, então, vai lá. Não, fala. A biblioteca. Então, a biblioteca tem um trabalho fundamental. O que precisa ser feito é articular com todos os componentes. Então, eu tive bibliotecários exemplares, que a gente chama de professores de sala de leitura aqui. Exemplares que... O que vocês vão fazer esse ano? Como é isso? Como é aquilo? E quando nós falávamos o que nós pensávamos para aquele ano, ela vinha trazendo as obras. Então, eu tive leitura em capítulo dos Miseráveis na sala de leitura. E articulação com a multimodalidade de linguagem. Articulando com cenas do vídeo, do filme, colocar uma cena, ler um trecho, colocar uma cena. O que vocês estão pensando? Mas como que será que é? Vamos ver como que o cineasta, o diretor fez essa cena e comparar com a cena. Isso é maravilhoso. E numa aula de 45 minutos, viu, gente? Ler uma obra de longa extensão. É possível semanalmente, mas aí a frequência tem que ser semanal. Se você não tem professor de sala de leitura, precisa criar isso. É um papel dos gestores começar a pensar. Quem vai ser o professor de sala de leitura e ficar recebendo todas as turmas? É uma delícia. E o outro espaço da bibliotecária é a feira. A feira cultural, ela funciona de um jeito que você traz obras, você convida o editor para apresentar obras, e eles geralmente fornecem obras para a gente fazer aqueles sorteios, quando a gente não tem muita condição. As crianças apreciam, os pais apreciam. Eu já comprei obra em vezes, pagando em vezes. Eu tenho obras maravilhosas aqui, que de mais de 20 anos atrás, que eu paguei em vezes quando era professora e tinha a vida mais apertada, no começo da carreira, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Marli, pediram para eu fazer um esclarecimento sobre a questão dos e-books, né? Que existe uma diferença entre os e-books e os links do PNLD.
Os links do PNLD, você tem acesso às obras integrais, mas você lê online. O e-book, quando você compra, o livro é baixado efetivamente para o seu aparelho, né? E tem alguns e-books que estão sendo liberados por períodos, né? São e-books gratuitos, e outros que são editados para serem e-books gratuitos. Ontem eu passei alguns links de e-books gratuitos na Amazon, tem até um do Ailton Krenak, né? O Amanhã Não Está à Venda. Está disponível para vocês baixarem. E daí uma última pergunta para a gente encerrar. Preconceito linguístico e norma culta, Marli. A gente vai trabalhar com o Islã dentro da escola, tem erro de português. Tem erro de português. Isso é preconceito linguístico, isso não é. A escola não tem também um compromisso, os professores, de ensinar a norma culta? Como é que isso se relaciona, né? De um pé para o outro, as duas coisas. Eu vou indicar o Marcos Bagdo, que ele não quer mais que a gente o chame de Marcos Banho, tá? Sobre preconceito. Tem livros que dá para baixar e que dá para ler também, como esses que você indicou, Rafa. O preconceito linguístico, a BNCC fala sobre isso, o currículo de São Paulo também fala sobre isso. A gente tem habilidades que diz que a gente precisa acolher, considerar e repudiar os preconceitos de qualquer natureza. A base também usa uma expressão similar, que é formar um jovem que possa valorizar a diversidade linguística e questionar os preconceitos de qualquer natureza. Eu não trouxe hoje, que não ia ser o foco, mas pode buscar na BNCC e nos currículos em geral. No currículo que sairá lá dos municípios da Chapada, nós escrevemos um pedaço sobre isso também. Precisa falar disso, e falar de multiletramentos é falar da diversidade linguística, não tem como. Mas não é excluir a norma culta. Então, nós trazemos, sim, a norma culta. A questão maior, que eu falei nas primeiras telas, é o contexto de produção. Quando a gente articula os textos aos seus contextos, você sabe que no Islã cabe dar aquele grito, cabe falar numa linguagem que se adequa àquele lugar, que tem toda uma performance corporal, tem um texto longo, tem um tipo de rima diferente, e não caberá em outra situação. Então, numa atividade cultural na escola, num sarau da escola, nós procuramos contemplar os dois. E nas aulas de português também precisa trazer a diversidade. É um modo, eu vejo assim, que os grandes ataques aos povos originários foi cortar literalmente a língua. A gente tem o povo... agora me foge o nome, mas é um que vive ali eles moram ali no Real Parque, agora me foge o nome, que literalmente as línguas eram cortadas e quase ninguém fala mais a língua. São os Guarani ou os Pancararu ali? Pancararu, isso. Então, e tem outros povos do sul também que falavam isso, que quando você ia pedir a comida para o português, você tinha que pedir em português. Se você falasse na tua língua, ele não dava de comer, não dava de comer, não dava de comer. A trazer isso para as crianças e os jovens e discutir a importância da variedade linguística é não sobrepor nenhuma língua. Então, considerar as diferentes variedades. Até o termo são variedades. Precisa trazer as duas, e se traz o contexto de produção, eles vão saber. É uma capacidade leitora rebuscada também. Reconhecer os contextos de produção, ter ideias mentais a respeito do contexto. Então, para falar com vocês, eu faço o recorte de um discurso. Para falar com os professores, meus formadores, outro, porque eu estou num grupo mais íntimo, num grupo... Se eu falo com a Rafaela, é diferente falar com a Rafaela como coordenadora dos projetos da Companhia das Letras e falar com a Rafaela como colega do curso, né, do Instituto. Então, a situação comunicativa marca as escolhas lexicais que nós podemos fazer. Eu acho que se traz o conceito de contexto de produção de texto, vocês podem procurar por Kátia Bracklin, textos maravilhosos que ela fala sobre isso.
Mas pode procurar no Tim também. Eu vou pedir aqui para a Maria projetar a bibliografia da sua apresentação e o seu e-mail que a gente não mostrou. E com isso eu vou te agradecendo, vou pedir que essa última referência da Kátia Bracknin tá aqui já. Tá aí, já tem Leitura aí. de Mundo, o e-mail da Marli ali aparecendo e a referência da Kátia. E se você puder passar depois do Marco Bagno, é Bagno? Falei certo? Bagno, ele falou que é isso, que ele não quer que fala banho, Marcos Bagno. Mas pode procurar por ele, Preconceito Linguístico. Ele tem vários livros publicados, né? Eu não peguei aqui a Língua de Eulália e um que se chama O Preconceito Linguístico, é maravilhoso. Perfeito, Marli. Então, muito, muito, muito obrigada. Né? Os professores estão agradecendo muitíssimo, falando que tiveram muitas ideias sobre como fazer essa transposição para o currículo e mesmo de atividades em sala de aula para dar conta dessas habilidades e daquilo que está dentro da base. Obrigada demais, viu? Foi maravilhoso. Que bom, eu que agradeço e deixo vocês, vou pedir para a Maria colocar o áudio, se vocês quiserem ouvir, tá? Então tá bom, encerrou, né? Obrigada, Marli. Oi. Se vocês puderem ouvir, quem puder ouvir, não sei se eles estão ainda online. Qual áudio? Qual áudio que você quer que a gente passe? Tá na tela final aí, tem um áudio de uma aluna lendo um poema. Vamos colocar enquanto o pessoal vai saindo da sala e daí também fica gravado no YouTube. A Cristiane está lendo um poema lindíssimo aí, né? Maria, você põe pra gente? Obrigada, viu, Marli? Está na tela 31, Maria. Todas as cartas de amor, Fernando Pessoa, com o heterônimo de Álvaro de Campos. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Quem me dera o tempo em que eu escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Meu nome é Cristiane Figueira, estou terminando a segunda etapa da EJA. Então, fica aí. Um abraço, obrigada a todos. Um abraço, Marli, muito obrigada. E estamos de volta às 3 com o Anderson contando história pra gente. Opa! Tchau, tchau.